Você está aberto aonde mesmo? Fica quietinho aí, você fica quietinho aí. Você lembra que eu falei para vocês, não sei em qual culto, que o Espírito Santo advertiu nós, para pegar essa mensagem de Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, que é os discípulos no caminho de Emaús, e fazer uma análise do verso de número 25. Depois você abre, não abre agora não, vou te falar daqui a pouco a referência direitinho. Na Almeida, que nós estamos com a Almeida aberta agora, está assim: então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Bíblia Viva, verso 25 do capítulo 24 de Lucas. Então Jesus lhe disse, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que os profetas disseram nas Escrituras. Eu respeito você, e eu sei que você me respeita muito também, quanto àquilo que você tem como vitória, como bênção. Mas eu queria que nesse mês você mudasse esse conceito da sua vida. Um exemplo, eu te respeito que você diz assim, bispo, eu estou esperando uma grande porta aberta, e nessa porta eu vou ser muito abençoado, porque vai vir um recurso, e além de eu devolver o dízimo da minha oferta, eu vou ter condições de comprar a minha casa, eu vou ter condições de comprar o carro. Bispo, eu vou quitar a minha casa. Eu sei que isso é uma alegria muito grande, isso é uma bênção de Deus, só Ele que pode fazer. Mas a maior de todas as vitórias na vida de um ser humano é ele compreender o que Deus está falando. A maior vitória é a sua mente entender, é você compreender. É você compreender. E eu estava orando a Deus, e Ele falou tão forte isso no meu coração, tão forte. Você sabe qual é a maior luta de Satanás, do diabo? É você nunca entender quem você é. Se você nunca descobrir quem você é, está ótimo para o diabo. Nós já colocamos tudo a perder. Então quando Deus vira, Jesus fala assim, então Jesus lhe disse, como vocês custam entender, como demoram para crer em tudo que os profetas disseram. A demora de crer é porque não houve entendimento. Eu meço assim, porque não tem como se acreditar em algo que você não entendeu. Você já entendeu quem é você? Você já entendeu por que isso veio abrir a minha mente aqui agora no culto? Por que Deus está trazendo conserto para a palavra que salva nesse mês? Já caiu a ficha para você que Deus te escolheu para transformar toda a sua família através de você? Enquanto eu e você está esperando que aconteça um milagre, você está vendo que não bate, as coisas nunca se encaixam. Você está vendo que as coisas estão perdidas no meio do caminho por isso? Você já percebeu não? Você está esperando acontecer um milagre, e Deus por outra vez já sabe que o milagre já veio por meio de você, só que você ainda não despertou para isso. Então fica acontecendo migalhinhas, coisinhas pequenas, porque não falando que bênçãos financeira, espiritual, casamento é migalhinha, porque quem dá é o Espírito Santo, eu jamais vou blasfemar com ele. Mas a maior vitória que aconteceu comigo, com você, é o amor de Cristo ter nos alcançado. Mas nós ainda não entendeu isso. Nós está esperando acontecer o ápice, sabe? Nós está esperando que o nosso marido nos ame de uma maneira, que as nossas esposas nos ame, sabe? Não, eu não vejo um amor verdadeiro da minha esposa. Cara, essa carência sua de querer ver algo da sua esposa é porque você não enxergou ainda o que Jesus está fazendo por você, não. Mulher, me perdoa, você ficar aí que nem uma palhaça aí, ó, pintando o nariz de vermelho para chamar a sua atenção do seu marido, enquanto Deus te escolheu para representá-lo no casamento de vocês. Quando que a gente vai entender isso? Não, eu já sei. Não, nossos comportamentos não é de pessoa que sabe. Como que a gente sabe uma coisa e pratica outra? Então seja sincero comigo. Eu estou endoidando sozinho ou eu estou conseguindo alcançar seu coração? Você está entendendo? Quem está conseguindo entender? Que bom. Nós temos que acordar, a gente tem que despertar. Então essa mensagem aqui, desculpa, ela veio tão forte no meu coração de novo, e eu falei, Deus, como é que está na Viva
Porque na Almeida está Onésio. O que é esse Nécio? Então Jesus lhe diz: como vocês custam entender, como vocês, meu Deus, você que está aqui falando que vai desistir de um familiar, que agora vai deixar ele quebrar a cara. Se você deixar ele quebrar a cara, o diabo vai levar ele. Deus te deu recurso, te deu força, te deu tudo para cuidar de um familiar. Para que você vai desistir dele? Jesus desistiu de você. Sabe por que você está querendo desistir dele? Igual muitas das vezes eu quero desistir de vocês. Porque não está dando o recurso que você está esperando. Nós somos materialistas. Você só leva até o final a vida de uma pessoa ajudando ela se ela te recompensar, se ela for o menininho que você está esperando. Deixa eu te fazer uma pergunta: nós dois somos o menininho que Jesus está esperando? Não, fala para mim. Desculpa eu surtar assim, mas fala para mim. A Edna é a gata de Jesus, não é? Eu quase dei uma surra nessa mulher no hospital. Saí de lá chateado com ela, porque não queria fazer um exame. Não, ser humano nos decepciona 24 horas. A gente decepciona Jesus 25. E ele, que dia que Jesus virou e falou assim: lava a mão para você. Melk, nem olha na minha cara. Que dia? Nunca ele vai fazer isso. Então peraí, pois, quando que a gente vai crer? Quando que a gente vai despertar? Quando que a gente vai acordar? Quando que a gente vai parar com essa palhaçada de querer ser notado, de querer ser visto, de querer ser bajulado, de querer ser paparicado? Para, nós já fomos escolhidos. Nos comportemos como uma pessoa escolhida. Não é os projetos de Cristo que fracassa, não. É igual vocês falou. Só que eu não queria essa resposta naquela hora. Queria que vocês fossem curto e grosso. Queria que vocês falassem de vocês, não. Queria que vocês falassem de Deus. Porque a impressão é que quem fracassa é Deus. Deixa de ser hipócrita. Vamos ser sinceros. Vamos pensar a verdade aqui. Na nossa cabeça, no nosso conceito, o fracassado é Deus. Aí você fica assim: nossa, nunca pensei assim. Mas você age assim, rapaz. Por que toda vez a gente tem que ficar pedindo pelo mesmo milagre? Por que toda vez a gente está achando que é Deus que está falando com nós? Por que a gente tem sentimento que Deus está atrasado com a gente, igreja? Se você já pediu uma coisa, Ele não te deu, para que você está insistindo? É porque você é o certo e Ele é o errado. É por causa disso. Na verdade, nós nunca entendemos a Bíblia, igreja. Os discípulos não entenderam a palavra de Deus, os daquela época não entenderam, e nós também não. Mas pelo amor de Deus, nós estamos numa outra época. A Bíblia diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, o saber. O que é? Você está achando que essa tecnologia está na sua mão? Não, já preguei até falando que é sobre isso, mas não é não. Nós estamos entendendo tudo errado. É o seguinte, naquela época, olha como é que a ciência se multiplicaria. João teve uma visão que viu um bode e batia num lugar. Era um avião de hoje em dia. Coisas que naquela época era oculto para eles, para nós hoje é claro. Agora para quê? Parece que nós estamos tornando a geração mais incrédula que existe. Leia, esses dias Jesus está fazendo isso aqui nesse ministério aqui. Leia com outra visão. Toda vez que a gente abre a Bíblia, não pensa assim: mas a gente não leu esse texto? Nunca lemos. Esse texto está aí esfregando na nossa cara e a gente passa por ele, mas nunca lemos. Vamos ler de verdade, com outra visão, com outro olhar, com outro espírito. Vamos pedir a Ele, em vez de Deus muda meu marido, meu Deus, me dá entendimento da Tua palavra. Meu Deus, me dá discernimento. Meu Deus, tira essa expectativa. Ó, coisa difícil, ó. Tira essa expectativa que eu tenho no coração das pessoas. Porque o que nos decepciona não é a pessoa, é a expectativa que nós criamos a partir delas. Sim ou não? Verdade ou mentira? Eu vou fazer isso para o fulano vai. Quem falou que o fulano vai? Então sua maneira de fazer para ela já está errada, que você já está fazendo com segundas. E nós dois é mestre para fazer isso. Pensa na galera craque, pensa numa galera surreal, que já fala: não, rapaz, não, meu filho, eu não conheço menino não. Principalmente para as senhoras que eles nunca crescem. Cadê as mães? Você tem bezerro com quantos anos? Bezerro não, é garrote, né? Não é bezerro, é garrote. Seu garrotinho, mãe, desculpa, mãe, não estou te ofendendo não. Estou te chamando só de vaca não, mãe, pelo amor de Deus. Mas seu garrote já tem quantos anos?
E a senhora olha para ele como se ele tivesse um bezerrinho, não era? Bezerrinho, bezerrinho. Mas você já viu um bezerro? A senhora não está entendendo nem as coisas, mãe. A senhora já viu um bezerro? Eu nunca entendi por que aquele enfusado daquele bezerro chega naquela coitada da vaca amarrada, que a gente chama piada lá em Minas Gerais, e mete a cabeça nos peitos dela sem dó. Quem já ordenhou? Quem já ordenhou? Levanta a mão sim, mas você levanta a mão para assim, você está com medo? Cruz credo, tomaram banho hoje não. Quem já ordenhou uma vaca? Quem tirou leite? Você sabe por que aquele enfusado chega e lapa a cabeça no peito daquela coitada com as pernas amarradas? Cruel demais. E quando você tira a corda, ele vai lá e dá outro lado, do mesmo jeito. Tem vaca que até enfia o pé. Não é seu filho que a vida toda está só com a cabeça. A cena se repete por muito tempo. Para de ficar esperando. Para de criar expectativa. Entende o seu propósito, para que Deus te chamou. Quem é você? E o privilégio disso tudo, outrora para a sociedade nós não éramos nada. Seus familiares nunca acreditaram em você. Acharam que você seria uma menina perdida. E olha o que Deus tornou hoje. Mas para cumprir o propósito de Deus ainda depende de você e não mais de Deus. Você entender hoje quem é a Cícera e parar com infantilidade. Parar de ser infantil. Vamos ler essa mensagem com outra visão? Vamos ler? Vamos lá. Eu estou com uns trem encucado hoje. Eu não sei se ele vai deixar eu falar, se eu vou complicar a cabeça de vocês. Se for em nome do Senhor Jesus, não deixa eu nem abrir a boca. Eu estou doidão. Esse mês é o mês, e ele já começou por causa dessa palavra. Lê comigo. Vocês estão aonde? Filipenses, é isso? Capítulo quanto? 2, verso quanto? Não falei não? Então fala assim comigo com a mão aí sobre a palavra. Fala: Senhor Jesus, me faz conhecer a tua palavra e a tua vontade. Me dá entendimento e discernimento e maturidade. Amém e graças a Deus. Capítulo 2, verso 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Você lê comigo de novo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aqui para mim. Você é curioso? E você faz pergunta para Deus? Se você não estiver entendendo nada e estiver bagunçando sua cabeça, fala assim: bispo, prossegue com a Bíblia, para mim não bagunçar a sua cabeça. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu li essa mensagem hoje e falei assim: por que o senhor não colocou só Jesus? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Não seria a mesma coisa? Ele disse para mim que não. Você acredita? E é uma coisa que a gente já pregou aqui há muitos anos atrás. Mas aí ele falou assim: não seria a mesma coisa não. Porque Jesus era meramente o filho da Maria, que alguns subjugavam a ser também o filho de José, o carpim, era o homem. Eu nunca parei para olhar nessa ótica direta assim não. Eu sempre tive curiosidade. Por que a Bíblia tem hora que fala só Jesus? Por que a Bíblia tem hora que fala Jesus Cristo? E por que a Bíblia fala tem hora Cristo Jesus? E para mim ele estava falando da mesma pessoa. Nunca foi. Você acredita? Você acredita? Você quer ver um negócio? Na crucificação, gente, vocês vão me ajudar, que é vocês que me ajudam. Nós vamos dar uma pintada e arrumar essa parte aqui. Eu quero tirar esse banner, nós vamos colocar ele lá atrás. E eu quero que nós façamos uma cruz de madeira grandona, bonitona.
e coloca aqui, ó, uma cruz de madeira. Já tem lá em Formosa. Eu queria uma cruz de madeira aqui para a gente ficar pregando e olhando para a cara dela e ela para a nossa cara. Quem sabe um dia até não cai na nossa cabeça e nós vai logo. Eu queria uma pesada, bem esculpida, grandona. Porque não existe 3 cruzes no Calvário? Sim ou não? Aí, eram 2 malfeitores, sim ou não? Sim. E um deles se converteu lá na cruz, sim ou não? E eu estava hoje analisando, ontem na verdade, o cristianismo não, que aí eu estou referindo a Cristo. A igreja do Brasil, ela é daquela cruz, daquele cara endemoniado. Você acredita? Nós não é a cruz do que se converteu? Nós é a cruz daquele que, se você não pode salvar nós, então salva você mesmo. Porque se a gente olhar para o lado de bênção, de conquista, de vitória, do que a gente imagina, Cristo sofreu uma grande derrota na cruz. Só que não foi o Cristo que sofreu, foi o Jesus. Jesus morreu na cruz. Cristo, ele se deu ali na cruz, a partir daí por nós. Por isso que o diabo queria tanto que ele não fosse para a cruz. Porque ele não indo para a cruz, ele negando a vontade dele, todos nós estaríamos perdidos. Estou confundindo a sua cabeça ou está entendendo? Está entendendo? Então o que aconteceu? Como Jesus, ele se entregou, Jesus ele virou o Cristo, que realmente morreu por nós por causa disso. Então quando está falando de Jesus, está falando do homem. Poderia ser Sebastião, André, Mateus, um nome comum. Porque eu sempre ficava questionando assim, nossa, só de falar o nome Jesus, não era para os judeus ter convertido? Não. Jesus, é bem provável, eu vi até uma vez aquele historiador moreno que a gente gosta dele, como é que é o nome? Rodrigo, obrigado. O Rodrigo Silva falando que teria outras pessoas com esse nome também. Jesus. Portanto, quem já viu alguém chamar de Jesus? É o pai da obreira Rivane. Pai da obreira Rivane, o nome dele é qual? Seu Jesus. Eu já visitei seu Jesus várias vezes. Então, ou seja, o nome não tem nada a ver com o sacrifício, o propósito e o que aconteceu. Então quando fala assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, agora é o Deus. Está falando do Deus. Está falando realmente do próprio Deus, o Cristo Jesus. Aí ele fala assim, olha como é que está bem claro. Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Que ali já está falando de Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Aí ele fala assim, ó, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo. Precisa de fundo não, filho? Obrigado. Assumindo a forma de quê? De servo. Tornando-se semelhante de quê? Isso aqui é surreal. Quando Deus me explicou esse negócio aqui, eu fiquei doido lá em casa. Presta atenção. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura. Espera aí, olha aqui para mim. A luta de Cristo era se transformar em humano, era ser humano. Você acredita que essa maravilha ele fez com nós? Só que ele já antecipou e já nos deixou ser humano. Só que como nós não entendeu nada, o que está acontecendo? Nós não entendeu dentro do nosso coração, dentro de nós, a gente não compreendeu que nós somos pessoas de Deus, lá do céu, espiritualmente, como ser humano. Então nós tínhamos que ser a melhor parte do ser humano que já existiu na terra. E nós é o oposto. Nós é totalmente o contrário. Nós conhecedor da palavra, estou falando da palavra que salva aqui. Nós somos egoísta, materialista, só pensa em bênção, só pensa igual o ladrão da cruz. Uai, mas Jesus me salva desse problema. Uai, Jesus, meu filho está quase morrendo. Uai, Jesus, fulano da minha família está morrendo. O Jesus não salvou nem ele mesmo, irmão. O Jesus não salvou nem ele mesmo não, ué. É igual o bendito lá, o que se converteu, ué.
no cristianismo, desculpa Deus, no evangélico hoje do Brasil, era para quando aquele rapaz falou: Jesus, lembra de mim quando está no seu reino. Jesus ia falar: pera aí que eu vou colocar no coração desses homens, eles vão descer você da cruz. Só que ele já não estava falando mais com Jesus, não, ali ele já estava falando com Cristo. E o Cristo falou para ele: hoje ainda você vai estar comigo aonde? Salvou o ladrão da cruz, da própria cruz, do sofrimento? Não. E eu e você, o que nós mais luta é para Deus tirar nós de quê? Não, fala a verdade. Se você não é, só você ficar caladinho. Não se ofende, irmãozinho. Ô irmãozinho, vocês é bobo demais. Se o Espírito Santo falou uma coisa que não é com você, por que está dando esse surto agora? Sabe que é esse trem? Chatura. Se o Espírito Santo está falando uma coisa aqui, está mutado, filho? Muta lá, meu bendito. Se o Espírito Santo está falando uma coisa que não tem nada a ver com você, irmão, não se ofenda. Deixa de lado, porque é para mim. Eu gosto de bênção, eu quero bênção, sabe? Tem hora que eu estou passando uma situação que eu quero que Deus me tire dela. Quem falou que vai tirar dela? Deixa eu voltar aqui na Viva aqui, rapidinho. Nós estamos em Filipenses. Filipenses, aqui na Viva. Você que tem uma Viva aí, pode abrir também para você ver. Filipenses capítulo 2, verso 5. Está aqui assim, a atitude de vocês, olha para mim, quem não tem a Bíblia Viva. A atitude de vocês deve ser semelhante àquele que nos foi mostrado por Cristo Jesus. Está vendo? Por Cristo Jesus. Olha que maravilha. Que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou ao seu direito como Deus. E nós se apega o direito humano de ficar só pedindo, de exigir, deixa eu ver numa outra tradução aqui. Eu olhei na Viva, já está aberto aqui. Agora, nova tradução da linguagem de hoje. Tenha entre vocês o mesmo modelo de pensar que Cristo Jesus tinha. Nossa, a gente está longe demais. Nossa, como a gente está longe. Nossa, sinceridade. Se não fosse por ele, a gente faria igual aqueles incrédulos que fazem dentro da igreja. Porque tem gente que é assim, ela tá ouvindo a pregação. Aí hoje, como tem muitos pregadores, muitas pessoas usadas por Deus, ela descobre que ela aprendeu uma coisa errada, ela se decepciona e para. Meu irmão, eu parar? Claro que não. Aprendi uma coisa, é certa, e é certa mesmo, está provado que é certa, obrigado Jesus, da agora em diante eu continuo. Se já estava maravilhoso, ainda vai ficar melhor. Como é que a gente é? Como somos? Quem é Cristo Jesus? Se formos puxar na história e olhar como uma pessoa ambiciosa, como um ser humano que nós somos, cheio de ganância, ele foi derrotado, literalmente derrotado. Porque não salvou nem a si mesmo. Aquele ladrão da cruz, ele tinha razão, Ele não estava errado não, o problema nosso é que nós somos hipócritas. E aquele ladrão da cruz, eu estou falando do outro, o ruinzão lá, o que ficou batendo boca. Ele é nós. Ele é a nossa igreja. Só que a diferença dele é que nós temos muito mais direito do que ele. Sabe por quê? Nós damos dízimo, nós damos oferta, nós vem na igreja, nós não rouba ninguém. E o que passa na minha cabeça e na sua? Por você fazer aquilo ou isso, você não merece tal coisa que você está passando. Se você for olhar o que você merece mesmo que eu mereço, vai dar ruim para a gente. Tem em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ei, não desiste de ninguém não. Muda essa maneira de ser. Cuidado com as suas palavras. Larga esse egoísmo. Larga esse achismo seu. Larga. Continuando lá na Almeida 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de... Você está vendo? Homens. E reconhecido em figura. E ele foi qualquer um homem. Não, pensa nele agora. Ele se esvaziou para se transformar na figura de homem. Você já percebeu o que nós estamos querendo fazer? A gente quer se esvaziar para se transformar numa figura de Deus, se nós já somos.
Não sei se você vai conseguir entender ou se só eu estou endoidando. Você está pedindo uma coisa para Deus que já aconteceu na sua vida, você só não se faz como? Pensa comigo aí agora, rapidinho. O que aconteceria na sua vida hoje que faria você ser a pessoa mais feliz da face da terra? Não, fala a verdade, não responde alto não. Seu marido mudar? Você ganhar dinheiro? Isso tudo não já está acontecendo com você? E você continua amargurado? Você não percebeu que essa carne humana aqui nossa, ela é insaciável? A única coisa que é saciável é o espírito. Por isso que é melhor você alimentar o espírito do que a carne. A carne não tem como não, igreja. O que vocês estão insatisfeitos ultimamente? Pensa aí para mim. Não precisa falar nada comigo não. Hoje quem está tratando com você e comigo é o Espírito Santo. O que você está inconformado? Você está inconformado que sua mulher não veio hoje? Você está inconformado que seu filho não quer nada com a igreja? Mas fala a verdade, o que seu filho vai caçar aqui? Se ele não tem nenhum pai que poderia ser um melhor humano por ele entender o propósito e ter Cristo na vida dele, não tem. Pelo contrário, o pai dele está querendo deixar de ser humano para se tornar um homem de Deus, para ir para o céu. De novo, ganância. Pensando somente em quê? Não, pensando em quê? No seu umbigo. Você só pensa no seu eu. Você só pensa em você. Eu preciso que minhas filhas mudem para me dar paz. A paz que você quer não está nas suas filhas mudando não. Não, eu preciso que a minha esposa transforma, porque senão esse inferno desse casamento, esse inferno desse casamento só é um inferno porque tem um homem tentando ser Deus para ir para o céu. A hora que tiver um homem lá dentro desse casamento, que já é do céu, mas tentando ser humano, e a melhor forma do ser humano, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Por que muitos de vocês, ou alguns de vocês, muitos nada, uma ova, uns 3 perturbados aí, quando eu fico falando de política, você fica, deve ser petista. A questão não é ser petista ou não ser, a questão é você não entender o propósito que você está aqui na terra. Se você é petista, você está no inferno. Se você é Bolsonaro, você também está no inferno. Agora, se você é de Cristo, você já está no céu. Venha a nós o vosso reino. Não é partido, meu irmão. É uma mudança dentro de nós. Nós não estamos compreendendo. Cada um de nós só está aqui por causa dos nossos egoísmos. Sem contar os que estão aqui, porque hoje deu para você vir. Você não tem prioridade, igreja, pelo amor de Deus. Eu não sei, Deus ainda não me revelou, mas eu não vou abrir mão. Tem alguma coisa nessa região toda aqui, e eu suspeito que é porque nós estamos em volta de Brasília. E Brasília concentra o maior demônio de todos, vocês não têm ideia. Por isso que vocês ficam com chacotinha de política. Ô chateação que eu tenho de vocês. Que a palavra que salva poderia mudar isso, mas vocês não mudam. Sabe? Eu tenho hora que eu tenho tanta raiva desse templo aqui, tem hora que eu não aguento ficar nem aqui. Eu saio daqui, você acredita? Tem hora que dá vontade de pegar e acabar com isso tudo aqui, ó, e falar que vocês procuram uma igreja, vai viver. Vocês não estão entendendo o propósito. Vocês não estão entendendo para que vocês foram chamados. Vocês querem um rito, vir na igreja, sou dizimista, sou um ofertante. Cara, agora é a nova aliança com a gente, meu amigo. Deus faz essa cidade mudar por causa de nós. Deus muda Brasília se nós entender. Ele transforma o Brasil. Mas nós não entendemos. Porque nós está cheio de coisinhas, sabe? Meu marido está me enfezando. Ai, minha mulher. Ai, aí o pensamento otário de vocês. Aí vocês caem em alguma questão. Aí vocês, não adianta nem eu ir na igreja que eu caí. Deixa de ser burro, rapaz. Quem está falando de cair, ficar levantado? Não, vocês não entendem. Quem está falando de que caiu, que errou? Se for falar de erro, nós não estaríamos nem aqui não. Pelo amor de Deus, errou, pô, não aceito mais, não vou errar nisso, eu vou consertar, eu vou mudar, eu vou abrir mão disso, é isso. Não, errei, é igual ser líder, é uma coisa chata, que os outros querem mandar. Se um obreiro erra, se alguém erra, fala, isso, vai fazer alguma coisa, fazer o quê? Vou fazer com ele, vai ter que fazer comigo, vai ter que fazer com todo mundo. Vocês não entenderam isso não? Vocês não entenderam não? Se for para punir um, vai punir todo mundo, meu irmão.
Nem a graça nós dois recebe, nem a graça. Fica com o coraçãozinho cheio de mágoa, qualquer coisinha. Nós não vai crescer. Cara, o diabo tira a nossa atenção toda hora. Quando nós está de foco para alguma coisa, vem um diabo. Aí tá meu filho, aqui meu filho. Deuteronômio 28, abençoarei o fruto do seu ventre, deixa esse menino para lá. E mostra para esse menino que ele tem uma mãe que é do céu e que está lutando para ser carne, para ser um ser humano. Não, nós estamos entendendo tudo errado. Mas Deus vai abrir nossa mente. Fala, Deus vai abrir a nossa mente. Olha para você ver o 8. E assim mesmo se humilhou, ele mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso que eu não entendia. Se ele já foi para a cruz, deixa nós quieto. Ele vira para nós e fala, toma a sua cruz e vem. Essa bendita dessa cruz. Larga essa cruz para lá. Nós está com não tem como você retornar lá para cima sem a sua cruz. Nem ele, o Jesus. Tudo que o diabo, o mundo queria, e as pessoas e os discípulos que estavam à sua volta, tudo que ele queria era que Jesus largasse a cruz. Jesus não largou. E foi a cruz que fez ele se tornar o Cristo. Eu não estava despertando para isso, vocês acreditam? Eu já cria nisso, sem saber. Hoje eu vou crer muito mais. Você acredita que quando eu lia da cruz, eu pregava o que ele mandava eu pregar, que era naquele momento ali, ele queria falar com alguém, comigo, que sempre eu estou no meio, eu fico bobo com isso, sempre a minha orelha perde um pedaço, cada culto, eu não sei como é que eu estou sem orelha de tudo. Aí, o que acontece? Eu ficava pensando, por que não acabou com essa cruz? É igual o capeta, não sei se vocês, é claro que vocês não têm a cabeça igual eu não, minha cabeça é de perturbado. Moço, um dia eu peguei no pé de Jesus e falei, por que você não acabou com o capeta logo? Que negócio é esse que entra no ringue, bate no cara e deixa o cara vivo? Covardia. Jesus é covarde. Diz que foi lá no inferno. Diz que quando ele morreu foi lá no inferno. Por que ele não fechou a boca daquele trem? Porque o verdadeiro inferno não é aquele que a alma da gente vai, é o que está dentro de nós, você acredita? Você acredita num trem desse? Por isso que você tem que buscar em Cristo uma solução dos seus problemas. Você não entendeu ainda que você é a solução dos problemas através de Cristo. Por isso que é cristão. Você acredita? Eu sou cristão, você nunca foi. Você ainda pode ser o Zé Carlos, a Marlene, a fulana, a Beltrana, a Cícera. Como é que é o nome da mãe da Cícera? Clementina. Você está entendendo? Você é você mesmo. Toma cuidado para você falar assim, que eu sou cristão. Você é cristão? Então você matou aquele José Carlos e você é uma outra pessoa. Vamos terminar de ler. Isso aqui é louco demais. Deus nunca tinha visto assim não. 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Agora eu entendi porque isso. Você quer seguir aí, você pega a sua cruz e faz o quê? Tá de brincadeira. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, o quê? Olha aqui, você está vendo aqui? Agora já está falando do Jesus, 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o quê? Os joelhos no céu, na terra e debaixo. Você está entendendo o que ele queria? Você está entendendo o que ele fez? E nós já quer que no nosso nome, pelo poder dele, já acontece isso com nós agora. Agora está lembrando, sabe o quê? Quando as pessoas pegam uma cruz, um crucifixo e ficam expulsando o diabo. Sai, Satanás. Você tem que virar a cruz ao contrário, é para você assim, Você acredita? Eu não sei se você já ouviu falar isso. Antigamente, e com isso a gente tem até que rever os conceitos. Meus irmãos católicos, beijo para vocês. Esses irmãos católicos eles é doido, nós vamos ver eles lá em cima no céu. Você acredita? Não, você acredita? Não, você não acredita não. Você vê irmão católico fazendo assim? Beijando a mão? Pelo que eu aprendi
com um pastor quando eu cheguei na igreja, não foi a Bíblia não, um pastor. Eu não posso fazer isso aqui, porque toda vez que eu faço isso, eu crucifico Jesus de novo. É uma tolice tamanha. O que isso aqui vai... Tem gente que quando chega na entrada da igreja faz assim. Pesquisa hoje o que significa a cruz para os antigos. Isso não é minha época não, na pesquisa que está lá falando. Diz que antigamente no cheque eles colocavam a cruz, em muitas coisas eles colocavam a cruz. Você já ouviu falar isso? Não? Incrível, hein? Sabe o que era, segundo a tradição deles? Toda vez que você colocasse a cruz e a pessoa olhasse, ela falava, eu posso ficar tranquilo. Aquela pessoa não pensa em si mesmo. Olha que forte. Caraca, hein? Era uma maneira de mostrar quem era cristão autêntico e que negava a si próprio. Elas podiam ficar tranquilas, mal daquela pessoa não viria. Aí quando eu vi isso, eu falei, uai, eu vou fazer um propósito com a igreja. Nós vamos comprar um crucifixo e botar a nossa foto. Porque não é pecado a gente ter a cruz, desde que o retrato lá seja quem? Eu, Zé Carlos, esse sexo dele, hã? Porque colocar o de Cristo é fácil, e o nosso? Toma a sua cruz e anda. Por que o sinal da cruz é pecado? Você falou, toma a sua cruz e anda. Ele falou de crucifixo? Não. O que morreu, não querendo ser humano, aliás, querendo ser humano, e foi o perfeito ser humano aqui na terra, ele morreu, ele continua na cruz. Se nós morrer como nós achamos que nós somos de Deus numa cruz, nós vamos ficar pendurados lá a vida toda. Porque nossos pecados não deixam a gente ressuscitar não. Só essa aqui, ó. Entendeu o que eu falei? Só ela nos lança a gente no inferno. Por favor, entende quem é você. Para de ser pidão. Entende o propósito de Cristo. Entende o propósito de Deus na sua vida. Fecha comigo 11 agora, não é? E eu posso mostrar a vocês um trem. Eu não sei nem se eu coloquei ali. É rapidinho um trem. Ó. E toda língua confesse o quê? Nossa! Caiu a ficha hoje? Dá uma salva de palmas para Jesus. Meu Deus! Por que a gente não estava entendendo isso aqui, velho? E toda língua confesse que Jesus Cristo é quem? É o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus não era o Cristo, Jesus era o Jesus. Jesus só se tornou o Cristo depois que realmente ele decidiu. Olha como é forte. Você nunca parou para pensar assim, pelo menos com dó de Jesus? Nossa, para que passar por tudo isso, sendo filho de Deus? É porque ele saiu de lá, veio e quis se tornar o melhor ser humano. Será que na sua casa já tem um bom ser humano lá? Será que lá na sua casa existe algum desses lá ou não? Verdadeiro evangelho. Lucas, você vai ir rapidinho? Lucas, capítulo 6. Deixa eu achar aqui. Achei. Lucas 6. Aqui ele dá uma sentença para nós, ó. Aqui ele dá para nós uma direção do que é ser um homem ou uma mulher de Deus, ó. E é difícil demais. Pensa o tanto que é complicado. Achou? Lucas 6, 27. 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros, que é só quem ouve ele. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos... Tá de brincadeira. Só que você sendo humano, você não consegue fazer isso não. Agora o dia que você entender quem você é, e que você só está aqui para ser um ser humano melhor, para mostrar para o mundo que existe um reino, é de lá que nós vamos voltar, aí tudo muda. Olha que complicação. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves,
Amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizeis os que vos maldizem, não é isso? Orai pelos que vos... Eu e você faz isso? Não precisa balançar a cabeça e falar que sim, não. Fica quietinho. 29. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Você que tem apanhado da vida aqui, está revoltado com Deus, você foi chamado para apanhar mesmo. Aliás, desculpa, você não foi chamado para apanhar, você foi chamado para apanhar 2 vezes. E agora? E agora? Como é que a gente faz com esse negócio? Sendo que eu estou aqui justamente para Deus livrar eu de não apanhar. Aí a Bíblia mesmo, a Bíblia verdadeira, o Evangelho verdadeiro fala, não, você não foi chamado para apanhar, você foi chamado para apanhar quantas vezes? Porque é 2 vezes que está mostrando ali, ó. Você levou um tapa na cara, o que é para você fazer? O que é isso? Você apanhou quantas vezes? Nós está pronto para isso? Você não está pronto nem para ouvir o não de sua família, ué. Você não está pronto nem para sua família não fazer o que você imaginou que ela ia fazer, você já ia revoltar. Aí eu te pergunto, quem somos de verdade? Vamos embora. Isso aqui é só para nós passar aqui o olhinho e ver, não vamos pregar não. 29. Ao que te bater uma face, oferece também a outra. E ao que tirar a capa, deixa levar também a túnica. Você entendeu isso aqui? O ladrão roubou nós. Você quer matar o ladrão, não quer? É para você gritar para o ladrão e falar: ô! Você está levando o carro, está sem gasolina, toma um dinheiro aqui. Qual o número do seu Pix? Por que você está calado? Achei que vocês iam falar alguma coisa. Peraí, o cara está levando o carro da gente. Fala, se você for sair com esse carro de jeito aí, não vai chegar nem na esquina. Abastece primeiro. Aqui, ó. Nós está muito perto do céu, não está? Do céu da boca da onça. Olha aí, Loura. O que você fala comigo um trem desse? Cadê? Nós parou onde? 30. Dá a todos o... Não, isso que não vamos mudar, Deus, que o Senhor me perdoe, isso que nós vamos mudar hoje. Igreja, dá alguns que te pediram, não dá todo não, porque tem gente que é ingrata. Não é verdade? Ei! Tem gente que é o quê? É sua família mesmo, não é ingrata? Não é? Sua família não é? Dá a todos o que te pedir. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. É isso mesmo? 32? Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até o quem? Os pecadores amam aos que... Uai, você já está em outra classificação, você já não está na classificação de pecador, mas não? Não. Você já abandonou, hein? Deus já te colocou em outra classificação. Você tem que considerar isso. Aí ele diz assim, ó: se fizer o bem aos que vos fazem o bem, qual é o que? A vossa recompensa. Até quem? Os pecadores fazem isso, não é isso? 34. E se emprestais àquele de quem espera receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam o que? Aos pecadores para receberem o que? Aí você vê, no juro, né? Mas, porém, desculpa, errei mesmo. Amai, porém, os vossos e fazei o que? E emprestai sem o que? Esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filho de quem? Filho de quem? Está de brincadeira. Pois ele é benigno até para com o quê? Olha aí, ele é bom até para com os ingratos e mal. Sede misericordiosos, como também é misericordioso quem? Você entendeu o propósito? Não é o oposto de tudo que nós vem pedir aqui ou não? Ou é só eu que entendi errado? Pode falar para mim, porque isso é um culto. Eu não sou o cara certo, não, pelo contrário. Se eu fosse, eu não estaria nem aqui. Ele já tinha me levado. Mas e aí? Qual o seu propósito a partir de hoje? O que você entendeu dessa mensagem?
Infelizmente, a gente sabe que alguns não estão nem preocupados em entender. Ele veio aqui por causa de um propósito e eu não posso falar besteira, que eu tenho medo de blasfemar contra o Espírito Santo. É a única coisa que não tem o quê? Perdão. Mas eu já falei isso aqui, que Deus tenha misericórdia da minha alma, mas a maioria das coisas que você está em busca, quem está te dando é o diabo. Não tem nada a ver com Deus. Porque se você for olhar o Deus que dá as coisas, que salva a alma e que quer você para transformar, nós estamos muito longe dessa pessoa. Ele já falou aqui nesse ministério sobre a nossa boca. Diz que a mesma boca que ora e que louva é que xinga em casa, que maldiz o familiar, xinga o marido, xinga a esposa, xinga o filho, xinga o vizinho, xinga todo mundo. Mas aqui bendiz a Ele, louva a Ele, adora a Ele. Aí, nesse comportamento mal nosso, não tem nada a ver com as bênçãos que nós estamos recebendo. Faz uma pergunta para você, sem colocar dúvida em si mesmo. Você acha que é Deus que está te abençoando? Ou o diabo que está te enchendo de coisa para você achar que está tudo bem? Vou encerrar porque já está dando sono em vocês. Aquele negócio lá, Senhor, Senhor, e ele falar assim, eu não te conheço. Vocês entendem o quê? Como assim? O que é conhecer? Aí nós temos que ver o que é conhecer da sua parte, o que é conhecer do amplo de Deus. O conhecer de Deus é diferente do nosso. Seja conhecer um amigo do seu irmão, e a partir das vezes que você viu ele, você sempre se identificou, oi fulano, talvez esqueceu o nome, mas você falou, oi fulano, aquilo é conhecer a pessoa? Não. O que é conhecer a pessoa? Agora nós vamos entrar no âmbito de Deus. Conhecer a pessoa é se relacionar. Deixa eu falar uma coisa para você que está muito abençoado, e é abençoado, e vai ser mais. E vai ser mais, você vai ter muita coisa ainda que Deus vai te entregar, porque já está pronto desde a fundação do mundo. Mas você tem relação com Deus dentro da sua casa? Ou sua relação lá dentro da sua casa é com Satanás? Quem te conhece mesmo? Quem sabe qual lado que o calo está no seu pé? Deus ou o diabo? Porque nós dois é uma coisa até pisar na onde? Mas não é os dois pés que tem calo, é um só. E quem conhece o seu calo? Quando você vira e fala assim, não, mas eu não aceito o jeito que a minha família faz. Você já imaginou se Deus acorda um dia virado? Falando aqui uma das maiores besteiras que está saindo da minha boca, porque ele nem dorme, nem cochila. Mas tá, vamos usar o termo. Ele acorda virado e fala que não aceita mais você do jeito que você é. Você ia parar onde? Deixa eu encerrar já para a gente ir embora. Deixa eu te explicar uma coisa. Você é um ser espiritual da parte de Deus, que tem que lutar para aprender a ser humano, um bom ser humano. O mal você já consegue. Será que nós vamos conseguir? Eu vou pular para os universitários. Eu vou pedir ajuda para o Espírito Santo. Eu não vou tentar essa sozinho não. Mas a partir de hoje, desse culto, muita coisa vai mudar na minha vida. Eu já tenho procurado fazer isso. Agora eu vou procurar com mais cautela. Você já é uma pessoa de Deus. Fica tentando se tornar não. Você tem que ser agora uma pessoa boa na carne. Você consegue? Você agora tem que ser um bom ser humano. Você consegue? Você consegue ser uma boa mãe? Ou para você ser uma boa mãe, você teria que ter bons filhos? Você consegue ser um bom marido? Eu já lidei com homens que o maior desejo deles era saber algo errado do passado da esposa. Você acredita numa coisa dessa? Rapaz, como é que o ser humano não vale nada?
dia que eu encontrei essa bendita mulher abençoada na minha vida, uma das coisas que eu falei para ela, não vou mexer com o passado, não. Pode perguntar para ela. Primeira coisa. Falei, você está disposto a seguir comigo e não existir nem passado meu, nem seu, e nós formar uma nova história? Porque a gente fica com idiotice dentro da igreja. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo. Não tem história nova nenhuma. Tudo aqui é velho. Mentira. Tudo é velho. E todos que fracassaram foi porque estavam esperando, sabe o quê? Uma nova história. Não tem história nova. Por isso que você quebra a cara. Por isso que você daqui a pouco vai fracassar e vai caçar outra igreja. Aí você vai para outra igreja. Por quê? Porque você viu um erro no líder, bicho burro. Você achou que o líder era Deus? Mas na verdade vocês estão caçando isso. Uma nova história. Deus não tem nova história. Está ali, ó. Quantos mil anos tem essa Bíblia? Pelo amor de Deus, que nova história o quê? Quer dizer que vai criar uma coisa só para nós dois. A Edith é a estrela do momento, né? A Edith é a fantasia do momento. Deus vai ter que criar alguma coisa, porque Ele tem que mudar a vida dela. Não muda, tudo foi pela palavra. Por isso que eu falo, tem coisa que é o diabo que está nos dando. Você abre o olho. É igual quando eu pergunto para você, está faltando muita igreja, não, correria. Pois é, um dia você vai parar de correr. Um dia você vai parar de correr, você vai lembrar da minha voz falando com você, e você vai querer ter 1 minuto para você ficar aqui na igreja, aqui, ó, e virar para mim e falar assim, ô bispo, faz mais culto. Ô bispo, você já viu que aqui nessa região vocês não têm interesse de nada? Parece que nem prazer vocês têm das coisas de Deus. É o que eu estava falando e mudei de assunto aquela hora. Mas é um principado que rege a cabeça de vocês, e ele está repreendido em nome de Jesus. Vocês não ligam com o próximo. Uma região que não liga com o próximo. Uma região que não está nem aí para o outro. Frios. Não tem compromisso com Deus. Chega atrasado nos cultos. Está nem aí. Está nem. Vocês ó. Obreiros, faz o que quer. E não é por causa de imposição, não. Tem outros aí que impõem. Que imposição? Onde vai ter imposição numa coisa dessa? Nós já fomos impostos. Se você não entender essa imposição aqui, você quer que o homem fique. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Isso vai mudar porque tem gente que entendeu essa palavra aqui hoje e está mais doido do que eu aí dentro dele. Mulher, a senhora já é a bênção que Deus colocou aqui na terra para abençoar a sua família, mulher. Não abre essa boca para ficar pedindo bênção para sua família, não. Eu vou encerrar fazendo uma pergunta para vocês, para te mostrar que grau que nós somos. Quem aqui um dia já orou? Levantou de manhã e orou a Deus perguntando o que Deus precisava? Parabéns. Só uma. Tem mais alguém aqui que já orou? 2. Mais alguém? O que ele precisa? O que o senhor precisa? Eu nunca orei. Levantar de manhã e falar assim, Deus, não, eu só levanto de manhã todo dia pensando o que eu preciso. Que eu preciso resolver isso, que eu preciso aquilo, e que tem um boleto, e que tem não sei o quê, e que nós temos que pôr cerâmica, nós temos que pôr chão, nós temos que trazer as almas que desviou, nós temos que ir atrás do obreiro que também não desviou. Levanta um dia, moço. Para de pensar onde você vai cortar cabelo. Fala, Deus, o que o senhor precisa? O que o senhor quer que eu faça aqui na terra? Às vezes é só dar um abraço no seu filho. Você está com medo. Talvez é medo do que ele vai falar com você. Eu já perguntei o que ele quer de mim. Não, fala para ele o que é preciso. Ele está mais precisando do que querendo. Acho que ele nem mexe com esse negócio de querer mais não. Quer quebrando a cara desde o início, hein? Desde o início Deus só quebra a cara. Adão e Eva, deu certo? Não, conta nos dedos aí com quem deu certo, gente. Fala para mim. Com quem que deu certo? Ninguém. Portanto, eles tiveram uma reunião lá no céu, igreja. Lê direito. A quem enviaremos? A quem há de ir por nós? O que Jesus falou? Eu. Envia-me a mim, Jesus. Cara, a gente fica pensando assim,
Poxa, se muitas pessoas fossem Jesus, se eu fosse Jesus, o tanto que eu viveria com desaforo aqui na terra. Você já é Jesus. Você só não entendeu ainda que precisa você mudar para ser o Cristo. Jesus é um nome comum, irmão. E você é aquele Jesus orgulhoso, metido, que só pensa em você, só seus problemas que é ruim, só você que sofre, só você que passa luta. Ninguém olha para você, sua família não te valoriza. Não é sua família que não te valoriza, não. Quem não valoriza você é você mesmo. Jesus nunca teve dúvida de quem ele era, sabia? Ei, se tu és filho de Deus, manda essa pedra transformar em quê? Ele estendeu a mão. Não foi? Não. O que ele falou? Ele falou: nem só de pão vive. Agora que a ficha cai, misericórdia! Meu Deus do céu, qual foi a fala dele? Nem só de pão vive o quê? A luta de Jesus era para ser o quê? Um homem transformado a ponto de Cristo estar nele, para mostrar à humanidade a diferença. Eu achei que ele estava falando de nós. É tudo sobre ele mesmo. Nem só de pão vive? Você nunca teve dúvida dessa palavra, não? Eu falei, mas se a gente ficar sem comer, a gente vai fazer o quê? Ele ficou 40 dias e 40 o quê? Era sobre ele. Tá, mas depois levou ele lá em cima no pináculo do templo e falou: se você me adorar, eu te dou isso tudo. Quantos de vocês estão aqui adorando a Deus para conseguir alguma coisa? Por isso que eu te pergunto, é Deus ou o capeta que vai te dar? E por que as igrejas não falam isso? Porque não dá lucro. Dá lucro não, você vai deixar de ser dizimista, você vai deixar de ser ofertante, você vai deixar de ser Cristo. Você tem que ser Cristo, igreja. Cristão, parecido com Cristo, um pequeno Cristo. Que dia que nós vamos virar Cristo? Quando que o diabo já colocou você no pináculo do templo e falou: se você adorar a Deus, Deus te dá um casamento bom? Vocês não estão chateados muito comigo, não? Porque às vezes vocês passam uma luta, em vez de eu falar para vocês assim: nossa, é porque você não está vindo à igreja. Não, é porque você tem que pegar firme. Você está vendo que eu não estou falando mais isso, que eu estou amadurecendo? Não é que eu estou chateado com você, não. Teve um membro que me fez uma pergunta que mudou minha vida, me ressignificou. Não vou falar o que é, porque é coisa pessoal. Vocês cuidam de sua vida, eu cuido da minha. Mas como vocês são usados por Deus? Teve um membro que ressignificou. A gente tem um botãozinho. Para falar botãozinho, pode, não é feio não, né? Pode, ué. Não tem um botãozinho no celular que você aperta, segura, que você... Como é que é a palavra? Reinicia ele. E se o trem estiver muito feio, você pode fazer o quê? Formatar. Hoje Deus está nos formatando e nos dando a origem que nós temos. Você já é um milagre. Agora eu vou ser obrigado a quebrar meu orgulho e cantar igual o apóstolo Valdemiro: sou um milagre pra glória de Deus. Vai falar mal dos outros, bobo? Eu vou baixar minha crista e cantar igual ele. Só faltou o chapéu. O apóstolo, um beijo. Sou um milagre. Eu ficar velhaco que esse trem, sou um milagre. E não é que eu sou? E não sabia? E eu estava esperando uma mágica acontecer, que só vai acontecer através de mim. Vamos embora para casa? Fica de pé.